Bora, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast, Meu Sucesso Médico, de médico para médico, sem muita enrolação, para a gente estar falando aqui de marketing, de vendas, de gestão. E hoje eu estou aqui com meu amigo Marco Kitamura, Dr. Marco Kitamura, meu amigo, meu vizinho aqui, referência em cirurgia plástica. Queria só primeiramente agradecer seu tempo, que é bem corrido aqui. Eu sei que cirurgiões ao longo aqui do dia, às vezes é dia com muita cirurgia, pouca cirurgia, mas eu queria começar logo aqui de cara perguntando como é que surgiu a cirurgia plástica na sua vida? Sempre quis, foi ao longo do tempo, foi ali na faculdade, como é que esse negócio começou a surgir Meu para hoje amigo, você ser essa referência? obrigado pelos elogios e um prazer enorme poder participar aqui do seu podcast que eu já acompanho há algum tempo, Simbora. né? E pegar um pouquinho também das dicas de sucesso do meu amigo. Olha, a cirurgia plástica, para mim, surgiu um pouquinho de forma inusitada, né? Você sabe que para a gente ser cirurgião plástico, a gente primeiro precisa ser cirurgião geral. Tá. Então, eu sempre quis fazer cirurgia. Todo o meu processo de graduação foi triado Foi daqui para a mesmo? área cirúrgica. Foi aqui na Na UFPE, UFPR. né? Então, Quanto tempo já aí, para entregar logo a idade de formado? eu me formei em 2002, vamos dizer que eu tenho 21 anos, né, 21 anos de de carreira aí, formado. formado. Então, é uma história já de algum Já tempo, né? tem. Já tá calejado. Já estou calejado. E na cirurgia plástica já tenho 15 anos, então 15 anos. já tem também uma história Entendi. longa, né, no consultório, né, Entendi. sem contar a residência, que Sim, são 3 anos. Então, claro. durante a graduação, eu sempre me interessei pela área cirúrgica, fui monitor de bases da técnica, fiz trabalho, né, de iniciação científica no laboratório de pesquisa de cirurgia experimental, enfim. Eu sabia que eu Então queria cirurgia. já tinha alguma coisa que você já Já paquerava tinha, ali com a cirurgia. já tinha. Entendi. Então, acompanhei alguns cirurgiões ao longo da graduação, mas meu foco inicialmente era ser cirurgião torácico, mas Torácico. especificamente cirurgião cardíaco, porque Caramba. achava muito interessante a Entendi. forma como a cirurgia desenrolava, a complexidade do tratamento. Então, acompanhei alguns cirurgiões, fiz trabalho científico, enfim. Iniciei e fui para a cirurgia geral, pensando inicialmente na cirurgia cardíaca, mas ao longo da formação em cirurgia geral, você tem contato com várias outras clínicas. Eu não tive com cirurgia plástica no meu primeiro ano, no segundo ano de residência, porque quando eu fiz residência de geral, para você fazer especialidade em plástica, você só precisava de 2 anos. Tá. Hoje, se precisa de 3. Então, no Três meu anos. segundo ano, meu último ano, chegaram 2 cirurgiões plásticos novos lá no Hospital das Clínicas, e Rafael Aliquara e Guilherme Torreão, né? E começaram a tocar de forma diferente o serviço, operar bastante. E eu tive muito contato com eles me chamavam muito para cirurgias, enfim. E foi uma coisa assim, um estalo na hora, né? Então, quando eu vi o que eles faziam, a gente operava muita cirurgia de obesidade, eles faziam a pós-bariátrica, tinha muito câncer de pele, faziam retalhos complexos. Então, eu vi que a cirurgia plástica era uma cirurgia, era uma especialidade muito além, vamos Sim. dizer assim, da estética que eu entendia na época. Então, era uma especialidade com uma complexidade muito alta. Então, gostei. E, coincidentemente, também alguns colegas de residência já triavam esse caminho, né? Eu tenho Luiz Felipe Vieira, eu tenho Rodrigo Quintas, Sérgio Pita, todos meus amigos que, na minha Tá. época, também de cirurgia geral, Mas triaram eles para cirurgia formaram plástica. antes de você, ou foi mais ou menos Sérgio Pita concomitante? comigo, um ano Entendi. antes, Rodrigo Mas mais Quintas e Luiz contemporâneo, Felipe né? Vieira. Aí uma pergunta que todo mundo na área médica, assim, sempre fica ali com aquela brincadeira, tudo, mas existe, obviamente, um fundo ali que tem que ser analisado, quando você pensou na cirurgia plástica, né, a gente sabe que é um ramo mais específico, onde existe, vamos falar aqui de mercado, do ponto de vista de carreira médica, é um nicho mais diferenciado. Então, isso ali, naquele momento lá, foi algo só realmente vinculado a um contexto? Não, cara, porque eu fui me adaptando, porque eu gostei da técnica e tal. Ou em algum momento você parou assim também, pensou e analisou, por exemplo, sei lá, cirurgia torácica, cirurgia plástica, você pensou, poxa, como é que vai ser minha jornada? Como é que é o mercado aqui na cirurgia plástica? É que eu posso aqui galgar até onde? A parte da cirurgia plástica eu posso ir até também até onde? Então, isso você levou em consideração ou foi uma coisa mais empírica? Como é Não, que eu levei, passou? levei em consideração
o fato de, na cirurgia plástica, a gente conseguir uma independência um pouquinho maior ou mais precocemente do que algumas outras especialidades. Então, você imagina um jovem cirurgião cardíaco entrando no mercado de trabalho e competindo com cirurgiões, né, entre aspas, competindo com cirurgiões Sim. de maior gabarito, de maior experiência, enfim, numa especialidade tão complexa, né, com pacientes muitas vezes graves, ou crianças, ou idosos, ou então eu vi o caminho triado por outras especialidades um pouquinho mais complexo para você Entendi. atingir a sua independência. Então, Independência, existe independência financeira. não Ou financeira, não. independência de atuação. Clientela, vamos dizer Clientela, assim, a sua clientela. independência no seu Entendi, consultório, entendi, os seus pacientes. entendi. Porque eu me vi muito nas outras especialidades, tendo que participar de grupos, né, ficar sempre atrelado a cirurgiões um pouco mais experientes, Entendi. para muito devagarzinho, às vezes, você conseguir algum destaque ou alguma independência, Entendi, que é o entendi. que De eu chamo atuação. da sua clientela, da sua própria clientela. Então, o cirurgião plástico, não. Eu acho que o caminho dele, hoje, mais do que nunca, porque acho que o marketing, a rede social expandiu, né, muito a visibilidade dos cirurgiões. Então, ele já tinha, de repente, o seu próprio consultório e, por meio de indicações, por meio do seu próprio trabalho, você conseguir galgar o seu espaço. Então, Entendi. eu não pensei muito na parte financeira, eu pensei na parte De de independência de atuação, ou independência seja, da clientela. você tinha duas opções. Tinha uma opção que era participar de um contexto de equipe, onde você ia ser dependente, obviamente, de cirurgiões mais experientes, né? Para que você pudesse ali devagarinho estar galgando lá teu espaço, ou partir para um outro momento que você até poderia fazer parte de uma equipe, mas esse caminho para você ter a demanda de pacientes mais sua seria mais rápido. E aí você levou em Exatamente. consideração isso, porque isso é bem interessante, porque é uma decisão que muda os caminhos de uma forma substancial, né? Tem médicos que entram no contexto de entender que é trabalhar ali em equipe e que a demanda, na verdade, é da equipe sempre, né? E a partir do momento que também você traça esse outro caminho, ao mesmo tempo que ele gera essa independência, mas também tem que ter mais coragem, né? É, Coragem no sentido de você, assim, lógico, você tem outros sócios e tudo mais, mas é o doutor Marco Itamura, né? Empresário, isso. empreendedor. A outra estrutura parece que dá uma sensação de você meio que estar mais protegido ali, ou não. Não, não tenha nenhuma dúvida disso, né? Então, como o caminho talvez seja um pouquinho mais longo, então você meio que eu enxergava que você meio que era obrigado a entrar em determinado grupo, em determinado hospital e seguir os caminhos que eles estavam triando e de repente, aos pouquinhos conseguindo algum destaque ou alguma especialização, algo diferente do que se fazia na época. Mas você tinha um apoio, né? Então, como você não entrava ou você não entrava no mercado de trabalho com seu próprio consultório, você entrar numa clínica onde já existiam outros colegas, eu acho que esse apoio viria mais fácil. Realmente você tem razão. O cirurgião plástico, ele entra no seu consultório e hoje em dia é assim também, muito com a cara e com a coragem, sem nenhuma experiência, sem nenhuma visão de mercado. E isso é uma coisa que a gente sente muita falta na residência de cirurgia plástica. Eu, como preceptor hoje de residência, eu me preocupo com isso, com os meninos lá que passam por mim. Eu sempre tento conversar abertamente com eles. Muitos eu levo para o meu consultório para mostrar a minha rotina, mas isso está muito longe de ser uma base sólida para que o profissional saia da residência, abra seu consultório e enfrente um mercado de trabalho de frente. Então, você hoje, você vai... Como é que você vai cobrar do paciente? Que Como estrutura você você vai precisa ter? precificar? Que estrutura você precisa Então, eu, ter? eu, eu acho que, É, assim, pelo que eu entendi, a formatação da tua escolha,
É porque a gente sabe que existe ainda algumas especialidades em que, é, vamos dizer assim, quando eu digo assim, é médico-médico, né? Não sei, então, tá lá na UTI, então o cara que tá trabalhando, sei lá, em geral, por exemplo, um anestesista ou um cirurgião torácico, mas tem outras especialidades que você tem que ser médico empresário. Então, eu acho que ficou muito claro para mim que você tomou uma decisão que, ao mesmo tempo que podia gerar essa independência que você queria, mas era assim, cara, eu vou ser empresário. Eu acho que o cirurgião plástico, ele é um empresário, pode ser de si mesmo. Pode ter uma secretária só, mas ele tem que trabalhar como empresário, né? Na verdade, eu acho que a grande maioria dos médicos é assim, é empresário. Porque, veja, hoje em dia, a pessoa que tem seu consultório, seja ele sozinho ou com sócios, ele vai entrar como empresário. Ele vai atuar clinicamente, ele vai fazer a sua parte assistencial, Uhum. mas ele é responsável também pela gestão, se não for da clínica em si, mas da sua própria atividade, das suas finanças, das coisas que estão acontecendo com seus pacientes. E isso é uma atividade empresarial, porque seja ela a remuneração particular ou por plano de saúde, Convênio, por né? convênio, ele precisa de uma gestão eficiente dos recursos para saber se aquela atividade que ele está fazendo está sendo suficiente para manter aquela estrutura, se aquela estrutura que ele tem está sendo suficiente para o paciente que ele atende, e vários outros aspectos que a gente só vai E quando sentir tu se quando estiver lá. deparou, quando você abriu o consultório, então você já tinha isso em mente, né? Que você tinha que ser um médico empresário e que tinha, hoje você tem todo esse conhecimento, todo esse contexto, mas bateu medo, na hora lá foi com medo mesmo. Como é que foi essa trajetória de você se deparar com essas situações? Poxa vida, eu vou ter que precificar o meu produto. Então eu vou ter que ver como é que estão meus custos, eu vou ter que ver como é que eu vou vender isso ali para o meu cliente, para o meu paciente. Então, quando você começou a se deparar, como é que foi essa tua jornada? Foi mais tranquilo? Foi algo que a coisa foi acontecendo com o tempo? Assim, eu tive uma facilidade muito grande quando eu saí e eu não tinha essa consciência de ser médico empresário. Eu simplesmente terminei a residência. Eu tive comigo pessoas próximas que estão juntos comigo até hoje, né, meus colegas de residência, e nós abrimos, assim que eu saí da residência, nós nos juntamos e abrimos um consultório. Alugamos uma sala no empresarial e éramos 5 cirurgiões plásticos dividindo uma única sala Todos de... recém, vamos dizer assim, formados, digamos, na cirurgia. Ou Tinha, tinha alguém que não, mais tinha já com uns o com tempo? 1 ano Ah, a não, mas mais do que nada, eu, nada mas assim, substancial. tudo 10 próximo, anos, tudo alguma. Não, próximo. entendi, Então, entendi. abrimos, alugamos a sala, fizemos uma reforminha, né? E quando eu já estava no final da minha residência, eu já estava participando daquele grupo, Entendi. né? Claro que não operava, não fazia cirurgias lá, mas eu já estava frequentando o consultório para sentir como é que ia ser, né, essa minha adaptação. Éramos 5, com uma sala de 40 metros quadrados, uma recepção pequena, uma Isso sala de quando, mais ou atendimento menos, pequena. na época? Em É, 2008. Então, 2008. nós abrimos o consultório em 2008, exatamente 15 anos, certo? E passamos 1 ano dividindo a sala por 5. Então, cada um tinha 2 turnos. Se você Entendi. contar de segunda a Dá sexta, 10. cada dia. Então, são 10 turnos, dividido por 5, cada Dá um tinha 2. 2. E nós saímos porque ficou um pouquinho Sim. difícil, que graças a Deus a gente começou a ter Crescer e um pouquinho mais evoluir. de movimento, e aí os horários já ficaram restritos, e aí eu saí para um lado, outro saiu para o outro, mas cada um está hoje, Então, os graças a 5 Deus, bem. hoje não são mais sócios em si. Foi lá no início, nesse É, momento, e depois cada um foi seguindo seu mas caminho. aí desses 5, eu fiquei com um, né, que é Hernando, meu sócio até hoje, e Da Rodrigo, época lá. da época, Da éramos época. eu, Zé Ricardo Lucena, João Ricardo Dias, Hernando Ferraz e Rodrigo Quintas, Entendi. certo? 5 cirurgiões plásticos.
Desses, saiu Zé Ricardo e João Ricardo foram abrir a clínica deles, eu e Hernando a dele e Rodrigo a dele. Então, dividimos, mas eu sempre mantive muita proximidade com Entendi. Hernando e Rodrigo, que são meus amigos, né? Amigos mesmo pessoais. E hoje nós estamos nos juntando novamente, né? Eu já sou junto com o Hernando, estamos juntando com o Rodrigo, com a esposa que é dermato, Que tava lá é, atrás com você. que estava lá atrás Ah, e abrindo uma clínica um pouco maior, né? Um pouco mais diferenciada. e aí você toca num ponto, né? Que aí falando do ponto de vista empresarial, você tinha sócios, né? E hoje você tem sócios. Então a gente sabe que é um momento muito importante, né? Eu acho que o médico, quando ele tem esse feeling, que bom, a coisa termina acontecendo, mas se não tiver o feeling, pode também realmente não se dar bem. Que é justamente a escolha dos sócios. Então a gente sabe que a gente escolhe amizades, a gente escolhe situações de negócios, então eram pessoas que já eram seus amigos, e aí a coisa foi assim amadurecendo, e aí por isso que se tornaram sócios, ou foi um contexto realmente mais de negociação, uma situação ali de às vezes, terem pessoas que têm visões até semelhantes, que terminaram começando a se comunicar e ver, cara, vamos, como agora vocês estão fazendo? Ou foi algo que foi mais empírico, assim, de amizade, que foi construindo e naturalmente virou sócio? Porque é um momento, se você escolhe errado sócio. Isso. Veja, eu não me preocupei muito no início, porque foi para mim uma oportunidade. Você Sim, entende? Uma pessoa saindo da residência, né? sim, E ter uma oportunidade de já ter um consultório com sócios da mesma atividade e alguns já com um aninho na sua frente, já com alguma expertise, né, mesmo que pequena, uhum, de estar atuando no mercado de trabalho. Então ali eu aproveitei, mas tudo teve a ver com a amizade, com, vamos dizer, empatia, com a gente trabalhar junto. Então eu sempre trabalhei com eles nas cirurgias e tudo mais. Então, aquele momento ali a gente se juntou por uma questão de afinidade mesmo sim, e oportunidade. Todos estavam na mesma situação, querendo um consultório próprio e deu certo. Então, foi isso entendi. que aconteceu. E depois a situação foi um pouquinho diferente. Quando nós nos separamos, um ano depois, aí foi uma questão de visão mesmo, Sim, né? Então, aí eu me juntei com o Hernando, tinha uma visão muito parecida, os objetivos muito parecidos, a gente sempre operou assim, muito parecido, a forma, né? Tanto a forma de a atuar parte quanto a parte técnica quanto a parte técnica, do consultório tivemos a mesma e a formação, visão, então entendi. tinha tudo a ver. E aí, mais uma vez, a afinidade nos levou a uma nova sociedade, eu e ele, e a gente já está junto desde então, já praticamente 13, quase 14 anos juntos, Entendi. né? Sem nenhuma rusga, sem nenhum problema, né? Então, isso, a afinidade faz diferença. Claro que não deve ser só por isso que a gente deve escolher os sócios. Eu acho que hoje eu entendo o quão complexo isso é, Sim. né? Mas para mim funcionou nesse Funcionou nessa primeiro formatação. momento. Nesse primeiro momento funcionou e ainda funciona muito bem. E mais uma vez, a afinidade, né, e os objetivos estão levando a uma nova sociedade. Então, hoje nós estamos nos juntando, eu e Hernando, com mais 2 cirurgiões plásticos e uma dermatologista para abrir uma outra Um clínica. complexo, um Um, nível de excelência bem maior do que diferente, bem diferente. bem diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que o paciente ele exige um nível de diferenciação um pouquinho maior do que o que a gente tem hoje. Então, eu Entendi. considero hoje minha clínica já um pouquinho ultrapassada em termos de estrutura, próprio empresarial em que eu atendo, isso já tem me incomodado há alguns anos, então é uma Foi ideia o que a gente momento de tinha. você passar para um outro nível. É, Né? é. Você sair em experiência do cliente. Então, já trazendo um pouquinho mais a questão de percepção, né, de paciente, a gente sabe que existe uma diferença muito grande de preço e de valor. Isso. Né? Então, o que você termina trazendo é que, além do contexto
da cirurgia em si. Então, obviamente, o cirurgião, o nutrólogo ou qualquer especialista que seja, o fundamental, claro, é a entrega do resultado. Mas tudo aquilo que norteia, né, que permeia, né, aquela jornada, a gente sabe que isso termina agregando valor, até no processo de precificação. Então, hoje você está vendo que um contexto da estrutura que hoje você tem está partindo para uma outra estrutura para oferecer uma experiência diferente. Seria essa formatação. É, eu acho o seguinte, a cirurgia plástica tem uma particularidade, então a gente não atende às vezes os pacientes doentes fisicamente, vamos dizer assim. Então, vamos tratar apenas da parte estética. Você Estética, sabe que eu acho tem que a é a grande cirurgia plástica procura, né? reparadora, né? Mas minha rotina é a A cirurgia plástica estética, né? estética, então o paciente, ele, para se operar, é o contrário, ele tem que estar plenamente saudável, né? Então, e aí, eu acho que o nível de exigência dele, Sim. frente ao que ele está buscando, é um pouco diferente, né? Então, isso é o que eu entendi ao longo desses 15 anos. Nós estávamos há pouco conversando sobre modelo de negócio, Sim. de atendimento, de visão. Então, o que Queria eu... falar um pouquinho mais de modelo. Modelo de É, negócio, que eu acho que assim, é como a gente sempre comunica. Não é que tem certo, nem tem errado. isso. Então a gente traz, vamos dizer, para o varejo. Vamos sair um pouquinho mais da área médica. Então a gente tem pessoas, né, empresários, que são bilionários com estruturas de low ticket. Ou seja, um ticket baixo, termina replicando uma quantidade e o cara é de sucesso. E já tem um outro tipo de empresário que aí já é focado mais um segmento mais Isso. específico, né? Então, como é É, que foi, assim, essa tua jornada? Passou aí, como é que foi ali o início? Os pacientes migravam, eles brotavam? Ou como era de indicação? Porque naquela época também eu acho que nem tão é, forte era o digital, né? Então, como é que estava é. vindo ali a coisa dos pacientes, os primeiros pacientes e a jornada do teu modelo de negócio? Veja, o que fez muita diferença para mim, né, foi a minha trajetória desde estudante do Colégio Santa Maria, estudante de medicina da UFPE, residente de cirurgia geral, residente de cirurgia plástica. Então, eu acho que no meu negócio isso fez muita diferença. Não que eu fosse algo fora do padrão, da curva, mas eu sempre fui uma pessoa responsável, sempre fui um bom aluno. Eu tinha e tenho hoje muito bom relacionamento, amigos de verdade, então conheço muita gente. Então, isso me ajudou no início. Então, a imagem que as pessoas tinham de mim, que às vezes me conheceram no colégio, Uhum. no Santa Maria, me viram como um profissional da área que eles tinham interesse, Capacitado e tudo, então cara, eu vou lá tinha uma nele. boa imagem. Boa. Então isso me ajudou a me sedimentar ao longo dos anos na minha profissão. No início, a minha maior fonte de pacientes, fora essa questão de conhecimento pessoal mesmo, foi os pacientes vindo da residência, né? Então, eu fiz o meu trabalho de residência, são 3 anos lá, a gente opera bastante paciente, e a gente tem contato com muitos pacientes e esses pacientes indicam outros pacientes, né? Então, eu recebi muitos pacientes indicados dos pacientes que eu tinha operado no Entendi. INIP. E também me ajudou bastante. Me lembro no primeiro ano que eu terminei a residência, eu só comecei a operar mesmo depois que eu fiz a minha prova de especialista. Essa era uma preocupação que eu tinha. Então, a Uhum. prova de especialista se dava no final de fevereiro, início de março. Então, eu só comecei a operar a partir de março meus pacientes. Eu já tinha até paciente marcado, mas eu disse, eu só Entendi. vou marcar depois que eu me tornar especialista pela Entendi. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Era uma prova de título. Sim. E aí passei e comecei a operar. Nesse primeiro ano, eu operei 24 pacientes. Então, no restante do ano todo, fiquei meio assim. Tinha mês que eu não operava, tinha mês que eu operava 4, tinha mês que eu operava 3. E Então, nesse meio, enquanto você estava ali construindo, aí era o quê? A cirurgia geral também era concomitante, fazia? Não, quando você ficou ah, na plástica, não, cara, é só não, plástica não. e Eu teve um período de transição ali. tive, eu fui.
por 7 anos, fora os tempos de estudante, eu fui Uhum. e residente, eu fui por 7 anos concursado do Hospital da Restauração, então era cirurgião geral do Hospital da Restauração, da unidade de trauma, né? Então ficava na urgência, fui chefe de plantão lá durante 3, 4 anos. Foi uma escola ali, É, né? é uma escola, né? E, Mas e quando eu aprendizado. terminei isso foi muito importante para mim, claro. Né? Você pega uma bagagem muito grande, mas já não tinha muito a ver com a minha Não fazia profissão. muito sentido para você. Não tinha. Então, eu nunca tive esse negócio assim, até no início tinha, mas você tem que ter um vínculo público, você tem que Entendi. pegar a aposentadoria. Estabilidade não existe, já diz Aí, Flávio Augusto. aí eu não tinha esse apego, né? Eu queria um vínculo público na minha área. Eu lutei muito por isso, fui para o Oswaldo Cruz, passei 2 anos, ou mais de 2 anos como voluntário, tinha vontade de voltar para o IMIP, para justamente ter contato com residentes, ter oportunidade de operar casos diferentes do que aparecem no nosso consultório, na clínica, enfim, ter contato com um serviço, com seus colegas, discussão clínica e tudo mais. Então, para aprendizado e troca de Entendi. experiência. E essa oportunidade surgiu para mim. Então, no IMIP, onde eu fiz minha residência, fui convidado, né, pelo chefe do serviço, doutor Rui, me chamou para fazer parte do serviço, fui, estou lá desde 2010. 2010 voltei para o serviço, tinha terminado em Entendi. 2008, em 2010 fui chamado, então estou lá. Aí já não fazia muito sentido eu dar plantão mais no Hospital da Restauração. Entendi. E aí pedi para sair, né? E Essa questão da saída do vínculo público, aquela coisa da certeza, tudo, para você estava tranquilo quando você tomou a decisão, porque tem alguns colegas que têm aquele sofrimento quando está partindo para o lado empresarial. Não, mas ali, aquilo ali ainda paga lá meu plano, é uma parcela disso e daquilo outro. Ou não, quando você tomou a decisão, tomou e era aquilo mesmo que não fazia sentido e seguiu adiante. já, quando eu Já tinha tomei a dado, né? decisão, eu ainda segurei bastante tempo, né? Uhum. Que é uma É, decisão importante. Eu é acho uma que decisão muito para todo marcante, médico, né? muito É um momento marcante. que você, É, quando você vai viver de consultório ou isso. viver da sua especialidade É. sem ter, né, aqueles outros vínculos, é um momento que você bate no peito, né, para dizer assim, cara, agora, E para você ter ideia, né? Então, desde lá, desde que eu saí, que eu acho que eu saí em 2011, né, do HR, eu não tenho nenhum contra-cheque, de nada. Então, tudo que eu produzo na minha vida, né, a sua monetização é a sua empresa. todo o meu ganho financeiro, ele vem do meu trabalho, é, do meu consultório e do IMIP, onde eu não tenho contrato. Eu sou prestador de serviço. Então, se eu não trabalhar, se eu ficar doente, se eu viajar, eu não tenho férias, não tenho nada. Então, eu não tenho nenhum contra-cheque de nada. Ou seja, Então, isso desde faz que aquela você época. tenha que ter um planejamento extremamente assertivo, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de sazonalidade, que a gente sabe que quem vive de consultório, então a gente sabe que tem mês que é muito bom, tem mês que é mais ou menos. As despesas, elas são fixas, E mas a crescentes. receita e E crescentes. crescentes, né? É. Inclusive até porque se o faturamento está aumentando, o imposto vai aumentando também. É. Mas essa questão da receita ela é flutuante. Então, como é que você. Existe dentro da cirurgia plástica algo que é meio que padronizado em relação a essa sazonalidade de consultório? Ou não? Ou é uma coisa que você meio ali foi sentindo no dia a dia? Poxa, tem aqueles meses, são meses mais de baixo, eu vou aproveitar de fazer uma viagem, porque ali não adianta. Pô, aquele mês ali eu tenho que produzir, porque aqui vale por 3 meses, né? Então, Entendi. essa estratégia para a pessoa que vive empresarialmente e não tem um vínculo público, eu acho que ela é muito importante, né? Fundamental. Entender o seu, vou chamar de cliente, né? Hoje é um paciente-cliente, né? É um Entender paciente-cliente, né? o que ele busca, as preferências, entender o seu negócio é fundamental para você fazer a sua programação. Eu já tenho 15 anos, né, de consultório, de clínica, é muito tempo, muitos pacientes operados, então eu entendo um pouquinho
das épocas que a gente pode ou não pode se ausentar. Mas veja, não é que não possa. Sim, claro. É como você disse, é uma programação. Programação. Nós temos a sazonalidade dos meses de meio e final de ano, que são, em geral, preferenciais para os pacientes operarem, por conta de férias. Então, mês de julho talvez o mês mais forte para a cirurgia plástica, porque Mais do que janeiro? mais do que janeiro. É. Porque o mês de julho é um mês de inverno, né? Então, você entende que isso já favorece um pouquinho a questão de você estar operada, não poder tomar sol, não poder ter várias limitações de pós-operatório. É um mês de férias escolares e, em geral, é o mês preferencial para os pacientes se operarem para, no final do ano, estarem bem para curtir as férias de janeiro. Ou seja, você tem que entender a cabeça do teu paciente para poder entender as preferências dele, para você tentar fazer uma programação com base nessa sazonalidade, para você programar a sua vida. Mas aí isso... mas também isso às vezes torna você meio escravo, Sim. né? Você tem a liberdade Sim. de querer também curtir essas férias de Claro. janeiro ou as férias de julho. Que aí vão ser escolhas, né? Vai ser escolha. Escolhas, claro. Porque, veja, os seus filhos também estão de férias em julho. Claro. Seus filhos também estão de férias em janeiro. Sua esposa, né, quer viajar, enfim. A gente fica nesse meio termo e tem que fazer opções, né? E no meu caso, eu tenho um movimento mais estável ao longo do ano. Eu já tive épocas de fazer assim muitas cirurgias nesses meses específicos, né? Investir muito nisso, mas hoje eu prefiro ter um movimento mais estável ao longo do ano, né? Distribuir melhor meus pacientes, para que até mesmo para eu não sofrer tanto com essas demandas de final de ano e de meio de ano. Né? E em relação àquela questão do modelo de negócio, como é que deu aquele estalo ali de você começar, enfim, começou num modelo específico, né, em relação a tipo de quantidade de pacientes, né, de ticket e tudo mais, e como é que foi essa tua jornada, porque a gente sabe que para um médico chegar, como você hoje já tem um posicionamento, não é nenhum posicionamento digital, é posicionamento de brand, de marca, né? Então, o Dr. Marco Kitamura existe uma empresa, é um empresário, é um médico que tem uma marca, tem um valor em relação ao que as pessoas hoje têm de percepção. Mas no início, às vezes, como você disse, você tinha um relacionamento. Ter um bom relacionamento ajudou ali aquela base. Mas a construção do teu modelo de negócio, como é que foi ali do início até hoje? Como eu lhe disse, a gente sai da residência, entra no mercado de trabalho sem muita noção do que vai ser para você. Você está recheado de expectativas, né? E muito pouco planejamento, ainda mais naquela época onde você não tinha o que tem hoje. Então, o que você está fazendo aqui hoje comigo, qualquer pessoa do mundo pode acessar. E vai poder acessar a minha experiência, Sim. a sua experiência, a experiência de todos os Tem um colegas insight que dizer, passam. cara, vou fazer agora desse jeito. Né? Coisa Então, que ele vai pegar, não tinha, né? Ele vai pegar muita informação de pessoas, de experiências variadas ou específicas na sua área, e ele vai ter um caminho, teoricamente, um pouco mais fácil se ele souber aproveitar. Naquela época, a gente não tinha essa quantidade de informação que tinha hoje. Então, a gente se baseava nas conversas com colegas, com experiências diferentes, e muitas vezes essas conversas não traziam assim muito a realidade do que é o negócio. Você vai falar sobre preço com o colega, você imagina o quanto que isso não é um tabu. Eu vou perguntar quanto é que você cobra na sua cirurgia. Quem garante que ele vai dizer a verdade? Primeiro, quem garante vai dizer a verdade. A segunda coisa, se é o preço mesmo, quais são os custos dele. Exato. Enfim,
a gente se baseava nos amigos, Entendi. nos que a gente confiava É o mesmo. que a gente chama de benchmark, né? Então era uma análise de concorrência, digamos Mercado, assim, mas a gente tinha mercado. muito pouca noção de um todo. E a gente ainda tem muito pouca noção de um todo. Veja, não existe um padrão, mas é importante você entender o mercado para você fazer a sua estratégia, para você saber se você está inserido nele, se você está fora, se está dentro, se você está mais, se você está menos. Então, isso é uma conversa que eu insisto muito em ter com os colegas, e eu acho que precisa ser algo institucional, da gente começar a conversar sobre honorários particulares, porque é importante para os novos que estão saindo para o mercado de trabalho, é importante para os que já estão inseridos no mercado de trabalho, né? E para a população, para que a gente não tenha tanta distorção, que é o que a gente vê hoje. Mas isso é uma conversinha mais para frente. O que você me perguntou é assim, modelo de negócio. Então, eu não planejei Sim. o meu modelo de negócio, simplesmente meti a cara e fui, né? E para mim, quanto Vamos atender mais mais. pacientes eu atendesse, mais pacientes eu operasse, era vantagem para mim. E foi vantajoso para mim. Até um certo momento. Porque quanto mais pacientes que você atende, quanto mais pacientes que você em teoria, beneficia, isso se torna uma propaganda. Né? Isso se difunde. O paciente Então, é um outdoor ambulante. e só naquela época, basicamente, Era o boca a eu boca. acho que ainda é o melhor, eu ainda acho que ainda é o melhor Disparado. método, né? Mas naquela época a gente tinha Revista Veja, a gente tinha jornal, acho que a Globo, a televisão, alguma coisa, mas entendi. eram uns insights muito pequenos. Então, não tinha um marketing tão expressivo quanto é hoje. Então, o marketing da gente era... O teu foi construído no boca a boca, boca porque a boca. era o E que acho tinha que da lá. grande maioria, da minha né? época, era no boca a boca. A gente até investia em alguma coisa. E depois começou a aparecer Facebook, depois começou a aparecer algumas coisinhas que a gente começou a assimilar. A entender que fazia parte também, né? E mesmo assim, eu preciso lhe dizer que eu demorei muito para entrar mesmo nesse mercado digital. Para você ter uma ideia, eu abri minha conta de Instagram esse ano. Veja, depois de 15 anos de atividade, Caramba. a minha conta de Instagram era fechada, pessoal, para os meus amigos apenas, Entendi. familiares. Os pacientes iam me acessar, estava lá fechado, eu não aceitava. Eu só compartilhava coisa das minhas filhas, dos meus amigos, enfim. Eu tinha um Instagram institucional da minha clínica, mas eu não tinha o meu pessoal. Entendi. E eu comecei a sentir falta disso porque eu via que os pacientes sentiam falta. Não novos pacientes, esses não chegavam a mim, mas os meus pacientes mesmo. Entendi. Então, você viu a necessidade de entender um que pouco eu melhor, fazendo, né? Se eu estava me atualizando, Sim. que técnica eu estava usando. Quando eles indicavam, eles queriam indicar um médico que tivesse algum posicionamento digital. Uhum. Ali não é mais uma rede social, né? Ali sei lá, é uma lista telefônica. O Instagram hoje, tudo que você procura, você já procura direto ali. Se eu lhe indicar um cirurgião plástico, você vai lá, a primeira coisa que você vai fazer é acessar a página dele no Instagram, ver se você tem algum tipo de conexão com ele. E aí eu demorei para entender, até mesmo porque na minha época existia muita resistência com relação ao marketing. Eu também fiz parte dessa resistência, então demorei para assimilar os novos tempos, né? E hoje eu ainda me considero conservador, mas eu sou muito a favor da divulgação médica, lutei muito por isso, que eu acho que o médico ele tem que ter o direito de mostrar seus resultados, de mostrar o que sabe fazer, né? Mostrar o seu grau de diferenciação em relação, inclusive, a outras especialidades na sua área de atuação. Enfim. E quando, voltando ainda para o modelo de negócio, então, quanto mais eu operasse, melhor, né? E isso me trouxe bastante paciente, mas chegou um momento que também me trouxe alguns problemas, né? Porque eu não consegui
vamos dizer assim, dar uma assistência que eu costumava dar para os pacientes em determinado momento. No telefone, pessoalmente, minhas consultas começaram a ficar mais rápidas. E quanto mais você opera, também mais você tem complicações, né? Todo cirurgião tem complicação, mas se você opera mais, um nível de assistência um pouco menor, vamos dizer assim, pelo seu movimento, a chance de você ter uma complicação é maior e uma complicação mal manejada. Então, isso eu senti mais ou menos entre 2016 para 2017, no mês que eu operei assim o Recorde. recorde na minha história até hoje, né? Em que eu tive algumas situações na minha clínica que eu não gostei. Resultados às vezes não ruins, bons, mas que eu não tive um bom relacionamento com a Entendi. paciente, Você acha eu que não a soube entrega, manejar. no geral, poderia ter sido melhor, vamos dizer Poderia, assim. então eu fiz essa autocrítica Isso é importante. e de um ano para outro, assim, isso aconteceu em janeiro de 2017, a partir do momento que eu entendi isso, eu mudei mesmo. E aí comecei a investir novamente no que eu fazia no início, né? Que era no relacionamento com o paciente. Porque na minha área e na sua, não desmerecendo, acho que na medicina em geral, vamos dizer assim, você tem que gostar de fazer consultório. Você é cirurgião, mas você tem que gostar de conversar com as pessoas e entender o que elas buscam. Porque senão você não vai conseguir oferecer o que elas buscam. Ou você não vai conseguir explicar que o que elas buscam não é possível de ser oferecido. Enfim, se você não tiver tempo, paciência, né, e interesse pela história que essa pessoa está contando para você, eu acho que você não consegue entregar. Então, isso é que eu acreditava no início, porque eu tinha muito tempo e eu sempre gostei de conversar com as pessoas, mas que eu perdi ao longo do meu processo, né? E por imaturidade, né? Talvez, e pouco planejamento, não sei. E aí voltei a, a esse mesmo modelo, vamos dizer assim, mas é o que eu gosto, é o que eu me sinto bem, né? Um Hoje eu modelo mais tenho enxuto, com menos pacientes, com um menos ticket pacientes, diferenciado e uma entrega diferenciada. tempo para consulta, tempo para entender o paciente precisa de tempo para entender o que você precisa E passar para pelo que eu ele. entendi, na cirurgia plástica, né, às vezes é comum, né, às vezes o paciente ele ter 2, 3 ali médicos que ele teve alguma percepção de interesse, às vezes ele vai para consulta para mais de um. Às vezes isso é corriqueiro, né, na plástica. E isso que você terminou citando, eu acho que é a essência do processo de vendas, falando especificamente porque a partir do momento que uma pessoa ela entra no consultório, existe um processo que você colocou que eu acho que é o fundamental no processo de vendas, que é a conexão. Se não existir a conexão, o cara não vai fazer a cirurgia, porque a cirurgia é um procedimento que tem que ser vendável. Não só vendável do ponto de vista financeiro, mas vendável como ideia, como experiência, como... E na consulta é quando você tem a oportunidade de se conectar com aquela pessoa e aquela pessoa pode ir até para um outro para dizer, o valor daquele era mais baixo, não, o valor daquele é mais... Mas eu me conectei, foi com aquele ali, eu vou querer fazer com aquele ali. Então, se a gente não se conectar com um paciente que cada vez mais é cliente da gente, a gente tá ferrando o processo de venda, né? Então, acho que... E eu acredito muito nisso. Então, você que tem também muita experiência em consulta, até mesmo pela sua formação, né, de psiquiatra e tudo mais, você entende as pessoas. Então, eu me considero hoje, depois de tanto tempo, né, conhecendo pessoas novas, conversando com pessoas em consultório. Você sabe que consultório de cirurgia plástica é meio que também um pouquinho de psiquiatria. Então, a gente escuta os Sim. problemas que motivaram o paciente a estar ali. Veja, a paciente às vezes não chega simplesmente dizendo, eu quero mudar meu nariz, eu quero suspender minha mama. Não, não. Vem uma motivação, vem toda uma motivação por trás. E às vezes uma motivação traumática, uma motivação delicada, né? E que ela não expõe para todo mundo. E ela
expõe para você naquele momento. Exato. Né? Então, a pessoa tem que ter Se essa você se sensibilidade. conecta, aí Então, coisa eu acontece. só gosto de operar os pacientes que eu realmente me conecto. Então, tanto que você bem disse que os pacientes hoje eles procuram 1, 2, 3, 4, e eu estimulo os pacientes a escutarem outras opiniões. Veja, eu tenho minha visão do que é melhor para ela, vamos dizer assim, ou para ele, mas pode não ser o melhor para ele ou para ela. Então, ela deve escutar outras opiniões e, às vezes, se conectar com uma opinião diferente da que eu passei. E eu prefiro que isso aconteça, porque a paciente, para operar, ela tem que ter certeza que quer. Às vezes, chega determinada pessoa com uma dúvida. Você acha que eu devo operar? Eu falo, não. Se você está me perguntando isso, não deve. Você raciocine. Você acha que eu devo operar minha mama? Você acha que eu devo fazer uma lipo? De jeito nenhum, não acho não. Acho que não deve. A não ser que você tenha certeza que você quer. Se isso lhe incomoda, por quê? Procedimento cirúrgico é algo sério. Recheado de complicações, de possíveis complicações, Sim. de limitações no pós-operatório e de resultados incertos. Por mais previsibilidade que a gente possa ter na nossa, né, pela nossa experiência, tudo, cada paciente vai reagir diferente e cada paciente vai reagir diferente àquele resultado. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer do paciente também assimilar o que você está passando. Sim. Então, essa conexão, para mim, é fundamental. É a base, é a base. E hoje, eu não consigo só. Então, e isso, ao longo dos anos, eu também percebi. Você não consegue essa conexão sozinho. Você tem que ter uma equipe. Você tem que ter uma equipe muito afinada com o que você acredita de um bom resultado. Porque não depende só da sua cirurgia. Depende muito da paciente. Depende muito da fisioterapia no pós-operatório. Depende muito dos curativos. Depende de tudo, né, para que aquele resultado saia próximo do que a gente planejou. Então, na nossa atividade, vamos dizer assim, é diferente você estar com uma hérnia, tratou a hérnia, Acabou. você foi bem sucedido naquele quesito, excelente. No meu caso, tem uma subjetividade muito grande. O sucesso da cirurgia, ele está atrelado ao grau de satisfação da paciente. Sim. Veja, que subjetivo. É. Como é que eu vou passar isso para Como ela? é que eu vou mensurar isso aí, né? Como é que eu vou passar? Satisfação de uma forma. Eu preciso fazer ela entender os possíveis resultados e saber se ela está de acordo com os possíveis resultados. E mesmo assim, às vezes, chegando os possíveis resultados, ela não concorda. E a gente tem que saber manejar tudo isso. Então, é muito, muito complexo. Por isso que cirurgia plástica, às vezes, causa... Né, a gente vê vários colegas dizendo, jamais faria cirurgia plástica, porque não tem, às vezes, a paciência Entendi. de escutar o que o paciente quer, as reclamações, Sim. né, que vem sempre com o seu resultado, tudo por mais capricho que você tenha Entendi. tido. Então, é realmente uma especialidade bem, bem particular. E por ser uma especialidade particular, de ter um ticket mais diferenciado aqui, como a gente estava conversando, então uma pessoa que geralmente procura, ela tem que ser saudável para buscar o contexto da estética. Vamos trabalhar o contexto aqui da cirurgia plástica, da estética, que eu acho que é a grande procura. É todo um processo da experiência, onde você parte desde a secretária, desde a pessoa do fechamento lá, do pacote, enfim, da formatação. Então, como é que você foi construindo isso aí? Você teve pessoas ali ou foi meio que empírico? Você foi vendo a necessidade e ia adaptar? Porque você tem que exercer um papel de liderança, né? É um consultório, mas é uma empresa. Onde no início, se a secretária ali não tratar bem lá o paciente que está saudável, em busca de um resultado, já vai chegar para você um processo complicado para você se conectar a ela. Então,
Você teve facilidade, teve algumas dificuldades, foi no erro e no acerto essa questão, eu digo, adjunta, né, onde os funcionários, onde você junto com teus sócios lá no início e depois agora também sozinho, como é que você foi enxergando essa necessidade? Foi com o tempo? Como é que foi? Foi com os erros mesmo, né? Então, Erro e acerto. erro e acerto. Veja, é muito difícil você gerir pessoas, né? Então, a gente não é preparado para isso. A gente é preparado na residência para operar, para fazer um diagnóstico, né? E, enfim, mas não para ser gestor. Não para ser gestor do seu próprio negócio, não para comandar. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm dificuldade de passar determinadas diretrizes, né? De passar, vamos dizer, orientações, de dizer como é que quer o seu negócio, né? De cobrar, né? Quando eu falo cobrança, cobrar uma pessoa, um funcionário, vamos dizer assim. Então, eu tive muita dificuldade, né? E apesar de ter tido sócios, né, que me ajudaram nesse processo, eles também tiveram dificuldades e hoje eu tenho uma equipe, depois de muitos anos, uma equipe que me atende, né? Azeitada lá. Tá, e está ainda em processo de evolução. Veja, depois de 15 anos, eu ainda sinto essa necessidade, porque você vai evoluindo também. O que você quer, às vezes, está errado. A cabeça vai mudando de acordo com o seu negócio. Você vai evoluindo de acordo com o seu cliente, com a necessidade do mercado. Então, hoje eu tenho uma equipe grande de pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho na minha clínica, assim, diretamente relacionadas a mim, uma pessoa que faz a cobrança, que passa os orçamentos, responsável pela parte financeira, pessoa que lida diretamente com agendamentos nos hospitais, né, com demandas cirúrgicas da paciente. Eu tenho uma pessoa que é meu braço direito, está comigo há trocentos anos, que cuida basicamente de tudo que, vamos dizer assim, une toda essa equipe. Tem 2 fisioterapeutas, tem uma secretária particular para os meus agendamentos, tem uma técnica de enfermagem, né? Tem enfermeira que faz curativo domiciliar. Enfim, eu tenho uma equipe hoje que, para o meu modelo de negócio, eu estou satisfeito. Acho que eu estou conseguindo proporcionar, né, um tratamento digno, né, do que eu acho que deve ser proporcionado na minha área de atuação. Então, eu acho fundamental, mas no início não era assim. Sim. Então, para você ter uma ideia, eu atendia os pacientes sozinho. Veja, hoje eu enxergo isso assim, algo muito inadequado e arriscado, certo? Então, eu fazia uma consulta, né, sem nenhuma pessoa junto comigo, né, e uma consulta de cirurgia plástica, né, de homem, de mulher, que precisavam expor algumas áreas e que eu estava só, né, então mas todo mundo fazia isso, então eu me sentia desconfortável, mas era o normal, O e eu acho normal da que época era é o esse. normal da época. Veja, e tem gente que faz isso hoje. Eu não estou aqui criticando o colega. Eu estou dizendo Cada que um hoje eu faz da forma que quiser, mas assim, hoje eu não atendo, suspendo a consulta. Se não tiver ninguém comigo, eu suspendo. Então, então coisas que foram evoluindo, né, à medida da minha necessidade. Então, eu tenho uma pessoa para cada coisinha. entendi. E eu, cada vez mais focado na parte médica, certo? Porque veja, a gente é gestor, a gente é líder da equipe, mas para o paciente, eu, eu quero ser o técnico, o médico, certo? Então, quando ele senta aqui, eu tenho que falar da parte médica. As outras coisas, que são inúmeras coisas relacionadas ao processo dela, à jornada dela,
Você vai delegar para as tem outras pessoas pessoas para falar, responsáveis. certo? Que vão falar melhor do que eu até, né? Então, o meu tempo todo é dedicado a, a esse contato, a essa conexão e na parte médica do negócio. Então, eu tenho para operar uma paciente, eu tenho 3 consultas, pelo menos. Você vê, né? Então, eu vou falar de cobrança, ela vai pagar a primeira consulta. Eu tenho mais 2 consultas para poder operar. Eu não cobro, porque eu entendo que é um processo, certo? Eu não consigo operar uma paciente se eu não encontrar com ela de novo. Pelo menos mais uma vez. É exigência para a gente fazer uma consulta pré-operatória, pelo menos mais uma vez da primeira consulta. Não dá para a gente conversar sobre todos os aspectos numa primeira consulta. Sim. Você chega aqui, sentou aqui na minha frente, você vai me conhecer. É para se conectar. Primeira Conectar. consulta é Você para vai confiança, vai apresentar todo um sua demanda, eu processo. vou explicar, né, o que, que eu acho melhor para você. Tá? E várias coisas a gente pode conversar, mas e você vai ter que voltar para eu poder operar você. Porque eu vou ter que conversar de novo, revisar tudo isso, passar uma série de orientações e documentações necessárias para você operar. Então, eu vejo a paciente 3 vezes. Eu vejo a consulta a primeira vez, depois ela volta, em geral, para me trazer resultados de exames. Né? Ela pode até estar com a cirurgia marcada, mas eu peço para ela voltar. Aí eu converso de novo, vejo se a ideia do tratamento ainda está mantida, confiro os exames e depois ela ainda volta mais uma vez, tipo na semana anterior, poucos dias antes, para a gente conversar de novo, sedimentar tudo e eu passar todas as orientações por escrito. Entendi. Então, eu entendo que isso é a melhor maneira da gente começar um processo. Certo? Então, eu fico inseguro se eu não conhecer a paciente, se eu não entender bem a paciente que eu estou operando. Então, é importante para ela, é importante para mim. E vamos trazer aqui umas questões aí pessoais para saber até que ponto isso aí você profissionalmente isso terminou influenciando e tudo mais. Então, assim, hoje você é casado com uma influenciadora, né? Então, assim, a Janaína, a gente não fala nem influenciadora digital, porque assim, parece que até diminui o nome influenciadora digital, influenciadora de pessoas, né? Então, vocês dois se cuidam, vocês têm uma família estruturada, então as pessoas terminam visualizando aquilo ali para como modelo. A mulher olha e diz, poxa, eu quero o corpo ali da sua esposa e tudo mais tal. Então, isso aí teve alguma repercussão direta em relação à parte profissional? Você notou ali um impacto, alguma coisa? Ou não? Ou foi uma coisa que ficou mais só nas questões mais pessoais, de observação de um paciente ou outro? Como é que foi isso aí na tua jornada aí? A questão de casa trazendo para o profissional. Não, minha esposa, eu acho que, não, tenho certeza que é a pessoa que mais me indicou pacientes, tá? Direta ou indiretamente, né? Primeiro que ela conhece muita gente, conhece muita gente. Conhece um bocado. Ela se conecta muito fácil com as pessoas. Quanto tempo que vocês estão juntos? Nós estamos juntos há 13 anos, na verdade há 16 anos, casados há 13 anos. Ela conhece muita gente, então ela se conecta muito fácil com as pessoas. E mesmo antes dessa coisa de Instagram, de tudo, ela já era influenciadora. Sim, Então ela, como você bem disse, então ela influencia muitas pessoas. Ela tem... Ela causa impacto, né, nas outras pessoas, enfim. Tem esse estilo de vida dela, muito focado para o bem-estar, para a saúde, para a atividade física. Então, sempre foi assim. Então, ela sempre foi uma referência muito positiva, né, para as minhas pacientes, para as amigas, né? Então, ela é a pessoa que mais me mandou, ainda manda paciente. Entendi. Então, é a principal referência. Não do meu trabalho, porque, assim, nela só fiz a mama, né? Mas até o pessoal acha que eu fui ali para Modelo. prótese disso e daquilo, mas o pessoal acha, foi muito bom, né? Mas, coitada, ela é esforço dela. mesmo, né? E genética também, claro. Sim, claro. Então,
tá muito relacionado, sim, né? O fato de Teve um ela impacto, ser né? assim, né? E eu também gosto de atividade física, eu procuro me cuidar, não tenho tanto foco quanto ela, mas ela me estimula muito, ela me inspira Carrega muito. atrás. Então, a gente termina sendo um casal bem afinado com relação à atividade física, e isso talvez tenha uma influência, eu acho que certamente tem uma influência nas pessoas que a gente impacta, né, na nossa profissão. Hoje a Janaína, ela tem o projeto pessoal dela de Uhum. influenciar pessoas e buscar pessoas para influenciar a atividade física, o bem-estar. Então, e isso tem tudo a ver, né, com a minha profissão também. Conversa, dialoga essa questão do bem-estar, qualidade de É, vida, cirurgia plástica. tudo a ver, Você consegue né? trazer ali do pessoal para o profissional e aí Porque você catalisa sabe mais bem ainda, que né? a nossa atividade, claro que vamos dizer assim, a gente diz que você, né, é muito mais médico do que eu, porque Uhum. você às vezes lida mesmo com Sim, com questões de pessoas doentes e saúde, tal. pessoas com uma condição debilitada de saúde. Mas a promoção da saúde que a gente vê na nossa atividade é muito impactante, né? Você mais do que ninguém sabe que saúde está em todo canto, Aspecto né? mental, Então, autoestima, é, relacionamento, né? é Imagina o que como não você deve, pegar uma né? paciente, você emagrecer uma paciente, você vê o quanto essa pessoa Vai ganhar em muda, outras áreas, sim, sem dúvida. quanto Confiança, ela muda e quanto ela influencia as sim. pessoas que estão ao redor dela, quanto isso faz bem para a vida dela. A mesma coisa, cirurgia plástica, às vezes, recuperar uma autoestima é você promover a saúde para ela. Então, o impacto é muito grande e a responsabilidade é muito grande, né? Então, a gente entende isso. Eu não gosto de falar de sonho, eu não acho que, sei lá, eu acho que o paciente vai realizar um sonho, tudo bem, pode até ser um sonho, mas eu acho que é um projeto dela mesma. As pacientes, elas levam isso muito a sério, trocam qualquer coisa para se sentir bem. E a gente tem muita responsabilidade nesse processo, então tem que valorizar isso, né? E o mínimo que a gente pode fazer é se doar, entregar tudo o que eu acho que tem que entregar. Não deixar nada fora do lugar, ela sem resposta, ela sem assistência. Então, por isso que a minha visão de negócio, o meu modelo de negócio é um negócio voltado exclusivamente para o acolhimento, certo? Eu não quero, é, respeito, né? Claro, colegas que pensam diferente, mas eu não quero estar operando 30, Sim. 40, 50 pacientes por mês. Não, não me interessa isso. Mudou. Eu não Eu acho consigo dar conta que a disso. jornada, como você falou, chegou um momento que aquele plantão no HR não fez mais sentido. É, Aí chegou um momento que trabalhar nesse é, modelo já não fazia mais é sentido, isso, né? isso. Fez o papel É, dele ali, mas não faz mais é. sentido, né? Então, você que tem uma história de clínica, de consultório, não é bom você fazer uma consulta às vezes, Sim. você entender aquela pessoa e de repente ser capaz de proporcionar uma mudança na Uhum. vida dela? É o que Janaína faz na atividade dela, influenciando, e é o que a gente faz, é o que Claro. você faz. Então, isso pra gente é a mesma coisa que tratar. Sim. Fazer uma bariátrica é a mesma coisa que Sim. tratar uma hérnia, Sim. uma colecista tá com dor, operar uma coluna, uma hérnia de disco, você tirar o paciente de uma angústia. É você promover saúde. Então, é assim que a gente deve encarar, na minha opinião. Maravilha, Kita. Olha, e para encontrar você aí, como é que é nas redes sociais, enfim, hoje vocês estão. A clínica é onde? Onde é que se localiza? Essa mudança aí já pode falar, ainda é surpresa. Não, Como é que tá? a gente tá no mesmo lugar de sempre, mas vai mudar, né? Eu acho que daqui a 2, 3 meses a gente se localiza lá na Iplástica, no Certo. Clinical Center, ali no Tá. Pina. Mas estamos com um projeto aí bem encaminhado, quase pronto para uma Primeiro nova semestre agora. clínica. Acho que fevereiro, março. A gente está se mudando ali para o Coisa Charles boa. Darwin, para a Ilha do Leite, um pouquinho mais perto, uma estrutura maior, melhor, com mais opções também de tratamento para o paciente. Então,
E aí, em breve, a gente tá anunciando tudo aí bem direitinho. Coisa boa, coisa boa. Eu queria só agradecer a você. Olha, isso aqui foi uma verdadeira aula, principalmente, lógico, para qualquer médico, mas você fique pensando uma possibilidade do Marco Kitamura, há 20 anos atrás, escutar um podcast desse, onde você trouxe vários insights, várias situações aí no teu dia a dia, coisa que o cara tá vindo aqui, poxa, faz sentido, faz assim. E aquilo ali você teve que aprender ali, erro, acerto, erro, acerto. Então, Exatamente. hoje, se o cara quiser e for atrás da informação, acho que ele consegue errar menos, né? Catalisar mais rápido o sucesso, porque hoje tem outras possibilidades. Queria só agradecer Eu que seu agradeço, tempo meu amigo. aqui. Eu acho que foi bem bacana e eu acho que teve muita coisa para agregar. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, né? Tô sempre à disposição para quando você me chamar. Adorei aqui o papo e Foi legal. parabéns, né, por essa iniciativa. É, como você bem disse, eu queria ter oportunidade de escutar experiências de colegas que já estão aí na estrada há algum tempo para poder tornar a nossa jornada um pouquinho mais fácil. Pois é isso, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui o podcast Meu Sucesso Médico, de médico para médico, sem muita enrolação. Você vê que a gente pode conseguir trazer vários insights, várias dicas, várias situações para você colocar em prática logo, baseado em quem já chegou lá, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo podcast. Até mais. Valeu!